Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia. Palavra para o Teu Dia, esta palavra que é alimento para a nossa vida. Esta palavra que é o nosso pequeno almoço, que é o nosso almoço, que é o nosso jantar, que é o nosso lanche, que é a nossa merenda. Esta palavra que é imprescindível para que a nossa alma subsista, a nossa alma viva, a nossa alma revigora, a nossa alma tenha força. Neste dia de quarta-feira, em que, segundo uma antiquíssima tradição da Igreja, é o dia de São José. Aí onde você está, caro irmão, cara irmã, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que pretende transformar a sua vida, ao Senhor que pretende despertar em si a sensibilidade pela palavra de Deus, a sensibilidade pelo amor do Senhor, pelos mandamentos. Portanto, ore conosco ao Deus da vida. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão, cara irmã, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caro irmão e cara irmã, bem-vindos mais uma vez a este programa, a este lugar de encontro com a palavra. E hoje o Evangelho apresenta um tema particular a nós cristãos que é incompreensível para os judeus, incompreensível para os muçulmanos, porque a palavra de Deus deste dia fala-nos desta relação filial, ou seja, a relação trinitária, a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É verdade que o texto fala apenas Jesus faz apenas referência ao Pai, mas é verdade que esta relação acontece no Espírito. É verdade que esta relação acontece no Espírito. Dizia um santo da Igreja, São Gregório de Nazianzeno, se a memória não me engana, que a linguagem entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo, esta linguagem de amor. A relação dialógica entre o Pai e o Filho acontece através do Espírito Santo. E é bonito o texto deste dia porque, ao mesmo tempo que revela a relação entre o Pai e o Filho, ou seja, que revela que Jesus é Filho de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, e não nos esqueçamos que um dos motivos da condenação de Jesus foi exatamente de que ele, sendo o homem, fazia-se igual a Deus, chamando Deus seu Pai. Então é algo importante, ou seja, na autocompreensão de Jesus, Jesus apresenta-se como Deus, apresenta-se como Filho de Deus e, portanto, esta foi uma das razões pela qual Jesus foi condenado. E esta também é uma pedra de tropeço para os judeus a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. E também é uma pedra de tropeço para os muçulmanos para darem o passo à verdadeira fé. Ou seja, só existe uma verdadeira fé, meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo em que se fala tanto de ecumenismo. Eu, à luz daquilo que é a palavra do Senhor, continuo a defender a fé dos santos, a fé dos mártires, a fé daqueles que professaram
esta fé em Cristo Jesus, dando a própria vida. Portanto, as religiões não são iguais. E dizia do nosso Cortês que existe uma única religião e é o catolicismo. Existe uma única palavra e é a palavra da Bíblia. Portanto, não existe outra qualquer religião, não existe qualquer outro credo possível. E não podemos colocar em pé de igualdade a nossa fé cristã com qualquer outro credo. Não podemos, caro irmão e cara irmã. A nossa fé cristã é única. É única, caríssimos irmãos e irmãs. Não há uma mensagem em qualquer outra experiência religiosa como aquela que encontramos no cristianismo. Em Jesus Cristo não existe. Portanto, é errado e é herético colocarmos a fé cristã ao nível de qualquer outra religião. Não é, não. Não, e com isso não queremos fomentar guerra, discórdia, não. Queremos apenas defender aquilo que acreditamos. Ou seja, de maneira pacífica, atenção, o cristianismo é a religião do amor. Não existe outra religião em que o amor esteja tão presente, o perdão esteja tão presente como dentro da religião cristã. Jesus diz, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Portanto, nós pregamos o amor, mas o facto de pregarmos, o amor não quer dizer que devemos prescindir da nossa verdade. Ou seja, da nossa verdade, não, da verdade. O Senhor Jesus, em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 32, diz de maneira clara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, portanto, nós devemos anunciar esta verdade para que os nossos irmãos também recebam esta mesma graça, para que os nossos irmãos recebam da própria vida aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós recebemos de Deus. Atenção, a nossa religião é a religião do amor. A nossa fé é a fé do amor, aonde Jesus diz de maneira clara, se alguém te der a bofetada de um lado, vira o outro, ou seja, não fomenta a violência, não fomenta a discórdia, mas é importante percebermos isso. A nossa fé é a única fé verdadeira, não existem duas fés. Existe uma fé objetiva e essa, como diz do nosso Cortês, está no catolicismo, está na religião fundada por Cristo. Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Encontramos esta passagem em São Marcos capítulo 8. Portanto, é importante que isso esteja claro. Continua a palavra do Senhor e tomemo-la. Jesus diz, eu te bendigo. Oh Pai, Jesus exclama. Exclamar é tirar a voz de dentro para fora. Exclamar significa isso. Ou seja, aquilo que Jesus trazia no coração, Jesus verbaliza. Jesus torna palavra aquilo que estava dentro de si. A convicção, a verdade que ele trazia dentro de si. Jesus pensa em voz alta para que os irmãos possam perceber aquilo que é a mensagem do Evangelho. Jesus diz, eu te bendigo. O que é bendizer? Bendizer é reconhecer o bem que Deus realiza. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes os irmãos reclamam porque a vida não está bem, porque aquilo... Ou seja, e perdem a possibilidade de dar graças a Deus em todos os momentos e circunstâncias. Portanto, bendiz o Senhor, ó alma minha, diz o Salmo. Bendiz o Senhor, ó alma minha. Bendiga o Senhor, ó alma minha. E continua o texto dizendo, ó Pai, Deus é nosso Pai, caríssimos irmãos e irmãs. Nós somos filhos no Filho, nos ensina a tradição da Igreja e a teologia. Nós somos filhos no Filho. Ou seja, Cristo é Filho de Deus e fazendo-se homem no seio de Maria, fez com que nós nos tornássemos também filhos de Deus. Todo homem é criatura de Deus, mas filho tornamos-nos através do batismo. E o batismo faz-nos irmãos de Jesus e, portanto, filhos de Deus. E é esta a verdade, caríssimos irmãos e irmãs. E Ele é o Senhor do céu e da terra, para dizer, Ele é o Senhor, é o único Senhor, Ele é o Curios, Ele é o El Shaddai, Ele é o Pantocrator. Caro irmão e cara irmã, diz, porque escondeste essas verdades aos sábios e aos inteligentes, e revelaste aos pequeninos. Sim. O que é que o Senhor nos quer dizer? O Senhor quer falar aqui da simplicidade do coração. O Senhor quer falar aqui desse coração que se esvazia. Esvazia-se de tudo aquilo que é arrogância, que é soberba, que é presunção.
O caminho de Deus é o caminho da simplicidade. É o caminho da Nossa Senhora. Eis aqui a escrava do Senhor. Maria, que podia colocar-se na posição superior a todas as mulheres, a todos os homens. No entanto, a palavra diz que Maria, no Magnificat, diz: eis aqui a escrava do Senhor. E não pede para si mesma um título de superioridade, de grandeza, de primeiro lugar. Antes, pelo contrário, Maria é a serva humilde do Senhor, caro irmão e cara irmã. Ela é aquela que realmente assume na própria vida a experiência de Cristo que, sendo de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus. E esta é a experiência cristã. Esta é a experiência do discípulo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não me resta mais nada senão dizer que todo aquele que vive esta experiência com Jesus entra realmente neste caminho de descoberta de Deus. Deus vai acontecendo no nosso coração na medida em que nós vivermos este processo de simplicidade, esvaziamento e de abertura à sua palavra e ao seu amor. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Vosso irmão, Padre Miguel Quissoa Quissola. Amém.